Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 5, versículo 11, onde diz ali o perigo de abandonar a fé. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. No capítulo 6, ali a partir do versículo 4, diz assim: como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Isso é algo muito sério. Quando eu estava refletindo aqui, meditando nesta palavra, aonde o perigo de abandonar a fé, que onde Paulo disse aqui, temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas vocês custam entender as coisas e é difícil explicá-las. Você sabe aquela pessoa que um dia ela já ouviu falar de Jesus, ela se converteu e de repente ela saiu por algum motivo e você vai e você fala e ela não aceita. Aquela pessoa que tem a sua opinião própria, aonde aquela mente é cauterizada, onde você tenta falar de Jesus, aonde você faz de tudo. Sabe aquela pessoa que a gente tem o costume de dizer, se eu pudesse abrir a cabeça dela e colocar tudo lá dentro, eu colocaria? Pois é, infelizmente, nós temos pessoas assim, que dá vontade de abrir, olhar o que tem aqui dentro e pegar e colocar tudo lá dentro, como se fosse um chip, um processador, largar lá dentro e ver se fica, porque a gente não consegue entender como que alguém que um dia foi participante da glória de Deus, hoje está na rua como um mendigo, dentro de containers, revirando lixeiras, comendo lixo. A pessoa que um dia recebeu este alimento, no início o leite, porque são etapas do crescimento espiritual, ela foi recebendo o alimento, primeiro o líquido, o mais fácil de ingerir, e depois ela foi começando a ingerir o alimento sólido no decorrer da sua caminhada, do seu processo. Muitos não querem passar pelo processo. Muitos preferem retroceder, voltar atrás, permanecer no mundo, viver escravos, cativos do inferno. Quantas pessoas desconhecem hoje a sua identidade? Quantas pessoas você pergunta, quem é você? Elas fazem assim, não sei. Eu não sei o que vou te responder. Quantas pessoas você pergunta, você tem sonhos? Não. Quais são os teus medos? Todos os que você pode imaginar e mais um pouco.
Quantas pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico. Quantas pessoas que vivem com esta porta aberta nas suas vidas. É muito triste. Uma vez eu li um livro que diz: medo, feche esta porta. O medo é algo paralisante. Ele não deixa as pessoas darem passos. O medo paralisa. A pessoa fica travada, ela fica escrava. Tem um louvor do Fernandinho que diz: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz. Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. É o que Deus fez conosco. Quando Ele permitiu que o seu Filho morresse lá naquela cruz por mim e por você, Jesus nos tirou de lá, das trevas, das mãos da morte, do pecado, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E por que as pessoas não conseguem permanecer nesta luz? Elas começam a olhar para a direita, para a esquerda. Elas começam a olhar para os defeitos do homem, do pastor, da pastora, do diácono, do obreiro, e se desviam muitas vezes. Alguns sofreram traumas religiosos. Quantas pessoas sofreram muitas vezes perseguições, passaram por tribulações, mas não conseguiram lidar com isso. Não conseguiram olhar só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós formos olhar para os defeitos das pessoas, nós não vamos ficar em lugar nenhum. E se nós nos analisarmos, nós somos cheios de defeitos. Nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição. Nós buscamos ser santos porque Ele é santo, e sem santidade nós não vamos ver Ele. Nós procuramos ter olhos santos. Os olhos são a candeia do corpo, a luz do nosso corpo, gente. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai estar em trevas. Quando você levanta, quando você se olha no espelho, o que você vê? Quem você vê? O que você está vendo? É algo para você refletir. Olhe-se no espelho, profetize sobre a tua vida. Eu sou o melhor de Deus. Eu sou aquele que Jesus resgatou, comprou, pagou um preço alto. Eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedora. Jesus me ama. Eu sou aquela mulher virtuosa que a Bíblia declara, que o seu valor excede os rubis, o valor dos rubis. É isso que você deve fazer todos os dias quando você levantar e você olhar a tua face no espelho. Você deve ver Cristo em você. Você deve ver o sacrifício da cruz na tua vida. É você se olhar no espelho, olhar e pensar de onde Jesus me tirou. Como é que eu estava quando Ele me achou? Pessoas que abandonaram Jesus. Quantas pessoas nós vemos em situação de rua, revirando lixo na rua. Quantas pessoas que receberam a porção do Espírito um dia, abandonaram tudo isso e hoje são escravos do diabo. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas essa pessoa voltou a ser cativa novamente. A mente escrava, a mente obesa, aquela pessoa que não consegue se olhar no espelho,
e se ver o que diz aqui, que ela é mais que vencedora, que ela pode todas as coisas. Ela não consegue se ver, como diz a palavra, os olhos sendo bons, o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, é o que diz a palavra. Quantas pessoas estão em trevas, em crises de identidade, porque não conseguem se olhar no espelho e se ver conforme a luz do Evangelho. Não conseguem se ver nessa maravilhosa luz, não conseguem ver a transformação nas suas vidas, não conseguem se ver amadas, resgatadas por Cristo, porque se desviaram da fé, por algum motivo deixaram de crer. Por isso diz ali o perigo de abandonar a fé, gente. Quando a pessoa abandona a fé, é o risco que ela vai correr de perder a sua salvação. Porque se eu não crer que Jesus é o Filho de Deus, se com a minha boca eu não confessar que Ele morreu naquela cruz, que Ele é o Filho de Deus, que Ele desceu do céu, que Ele veio aqui, que Ele viveu como homem, que Ele morreu a morte de cruz para me comprar e para te comprar de volta, se eu não confessar publicamente que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, de que vale o sacrifício de Jesus? Nada. Aonde Paulo diz aqui, como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? É uma pergunta que ele faz. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Quantas pessoas estão assim, zombando de Cristo? Quantas pessoas que, ao abandonarem o Evangelho, é como diz a palavra, é muito forte, mas a palavra diz assim: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. O que está sujo, suje-se mais ainda, e o cão torna o próprio vômito. Quando esta pessoa faz isso, ela zomba de Cristo publicamente. E quanto a isso, é um preço muito alto que ela vai pagar. Porque ela vai viver a eternidade nas trevas, no inferno. Tem pessoas que zombam quando você fala do céu, você fala do inferno. Tem gente que não acredita. Jesus disse que só tem 2 caminhos: a porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquela que tudo aparentemente é bom, é tudo fácil. A porta estreita é aquela que você só vai passar se você estiver banhado no óleo do Espírito, cheio da graça, cheio da presença, longe do pecado, separado. O meu povo escolhido, a nação eleita, o sacerdócio real, você faz parte dela. Você vai morar na Nova Jerusalém, onde vai ser a tua morada. O dia que você morrer, o dia que você for prestar contas a Deus, no dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, você vai para onde? Muitas pessoas, elas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, com a sua imagem,
com a vaidade excessiva que não edifica. E elas não têm tempo para ler a palavra, elas não têm tempo para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje nós temos tantos meios de comunicação como esse devocional. Eu não tenho tempo de ler, mas hoje você pode ligar o teu celular no YouTube, no Facebook, no Instagram, em outras redes, e você vai ver vídeos, você vai escutar pregações. Mas as pessoas não têm tempo. Não é errado a pessoa se cuidar, mas tem coisas que são demais. Quantas pessoas elas estão morrendo hoje em mesas de cirurgia, fazendo lipo, tirando isso, colocando aquilo, porque o diabo gera nelas uma insatisfação. Quando elas se olham no espelho, é isso que elas veem, insatisfação. Tem que arrumar aqui, ai, tem que botar aqui. Nossa, gente, não é errado as pessoas se cuidar, fazer procedimentos estéticos, não é errado. Ir numa academia, cuidar do seu corpo, cuidar do seu alimento, cuidar da sua mente, mas principalmente cuidar da sua alma, da sua intimidade com Deus. Como Jesus disse, o interior tem que ser cuidado, porque daí ele reflete no exterior. Quando o interior está cheio de tudo menos da palavra e da presença de Deus, a pessoa vai se olhar no espelho e ela só vai se ver completamente diferente do que Cristo nos vê. Ela só vai olhar defeitos, imperfeições. Ela vai jorrar o que daquela fonte? Se a palavra diz que o nosso coração fala do que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, do que está cheio o teu coração. Você tem se analisado? Analise a tua vida através dessa palavra. Reflita nela. Faça uma reflexão. A palavra diz que muitos apostatariam da fé. Quantas pessoas negam Jesus? Quantas pessoas zombam publicamente dele? Quantas pessoas zombam dos cristãos lá fora, o crentinho, a crentinha? Ai, o saião, o cabelão. Mas andam com o corpo lá na rua, todo exposto, escandalizando. Pessoas que precisam de aceitação, de admiração, elas andam assim. A pessoa que tem o conhecimento da verdade, ela entende que ela deve expor a sua intimidade para o seu cônjuge e não para todo mundo lá na rua. Infelizmente, a gente vê pessoas que estão se perdendo nisso. Não estou aqui para julgar e nem para criticar ninguém, mas para que você compreenda e entenda que muitos estão zombando de Cristo. Muitas pessoas estão se expondo publicamente, zombam de Deus, não acreditam, criticam o Evangelho, criticam o que está escrito aqui, não querem obedecer, não querem andar de acordo com o que manda a palavra. Existem várias doutrinas, várias igrejas, pessoas que andam com o cabelo comprido, outras com uma saia, mas são doutrinas e são lugares diferentes, porque
porque Deus conhece o coração de cada um. Se aquela pessoa que um dia aceitou Jesus, ela não for para esta doutrina e se vestir desta forma, ela se perde e volta para o mundo, gente. Vocês já pararam para analisar isso? Muitos criticam as igrejas, mas cada igreja tem a sua doutrina e cada pessoa se enquadra em cada uma delas. Porque elas precisam daquilo para não voltarem para o mundo. Elas necessitam viver daquela forma. Sem colocar um brinco, sem passar um batom. Por quê? Para que a pessoa não se perca. E existem várias denominações. Tem outras, porque a palavra é bem clara, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aonde você não tem nada que impeça a pessoa de fazer um procedimento estético, de pintar um cabelo, de arrumar uma unha, nada. Mas nós precisamos cuidar disso. Entender que o principal de tudo é cuidar aqui. Renovar o nosso entendimento, que a nossa fé seja inabalável. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Você já pensou nisso? A minha alma não tem prazer nele. É o que diz a palavra. O que retrocede, aquele que esfria na fé, Deus não tem prazer na alma desta pessoa. Porque a palavra é bem clara, todavia o meu justo viverá pela fé, gente. A pessoa vive da fé. A pessoa que prega a palavra, que vive o evangelho. Os pastores que cuidam de igrejas, gente, vivem da fé. A fé que Deus sempre vai mandar provisão, que Deus vai enviar o socorro que a igreja precisa. Então reflita nesta palavra, nas tuas atitudes, como você tem procedido, como você tem pensado, como você tem estendido o dedinho para os outros, julgado os outros, criticado, falado mal. Está no momento de nós refletirmos sobre as nossas atitudes. Hoje você vai fazer esta lição, você vai se olhar no espelho e você vai analisar e ver o que você está vendo. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas. Que elas se analisem. Que elas voltem para o começo, para o início, para o primeiro amor. Que elas tenham aquele amor no coração de querer levar a palavra para todos, de querer ganhar a todos. Que esse amor não se esfrie, que ela volte para a tua presença, que ela volte para o caminho, que ela abandone as futilidades do mundo e que volte, que seja participante do corpo de Cristo e da porção do Espírito que foi destinada para ela um dia. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.